Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Aqui, nesse local, tudo é igual a 150 anos. Registros fotográficos e documentos de famílias inteiras. O maior número de imigrantes saía de vilarejos e de pequenas cidades como essas. Na bagagem, além dos sonhos de uma vida melhor, as memórias dos sabores, da música, das cidades. Este ano é a comemoração dos 150 anos da imigração italiana no Brasil. Um capítulo significativo na história dos dois países. Em 1874, o navio La Sofia desembarcou com quase 400 italianos no porto de Vitória, no Espírito Santo. Depois dessa data, o grande movimento de imigrantes aconteceu até 1920. Mais de 7 milhões de italianos chegaram ao Brasil, de acordo com o IBGE. Uma equipe do Jornal da Record, formada por Giovana Rizardo, Tiago Oliveira e Mariana Soares, viajou por 14 cidades e fez reportagens especiais para celebrar as influências dos italianos nos costumes, na música, na arquitetura, no esporte e na comida. Essas reportagens estão em exibição no JR todos os sábados durante o mês de junho. E para entender mais sobre toda essa relação, o 15 Minutos de hoje recebe Benedetto Reitano, adido cultural da Embaixada da Itália. Seja bem-vindo, Benedetto. Obrigado por essa oportunidade. Giovana Rizardo, repórter do Jornal da Record, que conduz essa viagem especial, também participa da conversa. Giovana, durante 13 dias, vocês foram a diversas cidades da Itália para mostrar tudo que aproxima brasileiros e italianos. Como foi a produção e os desafios dessa série de reportagens especiais? Bem-vinda, Giovana. Oi, Fara. Olá, Benedetto. Olá, ouvinte. Olha, foi um desafio muito especial, uma honra enorme poder falar um pouco, né, até da minha descendência italiana, por parte de pai, por parte de mãe. Então foi assim muito emocionante, pessoalmente e profissionalmente, uma baita experiência, se assim eu posso colocar. Olha, os tópicos mais importantes foram muito difíceis de selecionar, porque a Itália e os italianos têm uma influência e uma relação muito forte com o Brasil, né, desde muito cedo. Então, para a gente pegar ali os tópicos, os pontos mais importantes e trazer para o nosso telespectador, né, foi bastante difícil, muito desafiador. A gente tentou traduzir isso, né, em formato de comida, que é claro, é o ponto alto que a gente tem, né, quando se lembra da Itália, também sobre algumas regiões que têm aspectos muito parecidos, também para contar um pouco dessa origem, né, dos 150 anos, que é uma data redonda, é uma data importante, né, de aniversário, que traz um pouco essa lembrança dos imigrantes italianos que vieram para o Brasil. E quando a gente falava com as pessoas sobre esse assunto, a gente era sempre muito bem recebido, Fara. Foi muito impressionante, porque todo mundo tinha uma história para contar. Benedetto, a Embaixada Italiana registrou mais de 797 mil cidadãos italianos cadastrados no Brasil. E esse número vem aumentando porque até hoje o Brasil é um bom atrativo. A comunidade italiana no Brasil é uma das mais importantes do mundo. Não somente o número dos italianos cadastrados formalmente, italianos que moram no Brasil, talvez muitos desses têm uma dupla cidadania, mas a comunidade entendida como potenciais italianos, então dos ítalos descendentes, pessoas que têm uma descendência de avós italianos, é muito maior. A estimativa que a embaixada tem é de mais de 30 milhões de pessoas no Brasil. Uma boa parte da população tem uma descendência italiana. Então, esse número é uma demonstração de quanto forte, de quanto antigo é a aliação entre os dois povos. Benedetto, essa data, né, que celebra o aniversário da imigração, é o momento de celebrar essa mistura cultural, né? No passado foi um momento muito difícil para os italianos que chegaram, com poucos recursos, isso a grande maioria, né? Benedetto, esse é um assunto muito lembrado na história do país, especialmente em museus, em registros, é uma página importante da história da Itália? Com certeza. As histórias dos dois países são bem ligadas. A história da imigração italiana é uma parte fundamental da história da Itália. Então, quando os primeiros migrantes chegaram aqui, chegaram quase sem ter nada. Eles deixaram todos as familiares, a terra, em cerca de uma esperança, de uma vida melhor. E com esse espírito de sacrifício, com essa vontade de crescer,
contribuíram a render grande o Brasil, a construir o moderno Estado brasileiro. Benedetto, muitos descendentes brasileiros vão à Itália para fazer o chamado turismo de raízes, conhecer o lugar de onde os antepassados vieram. Esse turismo é importante para a economia da Itália? A economia local se beneficia com esse movimento? Com certeza, com certeza. O turismo, em geral, é uma das partes mais importantes pelo nosso produto interno bruto, que acontece quase o 6% do total, mas no específico o turismo das raízes é um fenômeno que, mesmo se está crescendo, ainda tem muito potencial para diventare uma componente ainda mais forte do turismo na Itália. O turismo das raízes não é somente a visita dos ítalo-descendentes que têm amigos e familiares na Itália que vão a visitar eles. Essa é uma concessão mais superada. Agora, especialmente nos italianos da segunda e terceira geração, eles têm, não é somente uma visita, uma férias que eles vão na Itália, é uma descoberta da própria identidade. Esse é um conceito muito importante. Quanto ao Brasil, ainda o fenômeno não é muito grande, então temos um potencial infinito. Você já disse o número de ítalo-descendentes que são aqui. É um fenômeno que o governo italiano está investindo muito para potenciar, e temos muitas iniciativas. Deixa-me só citar, por favor, uma iniciativa importante que o Ministério dos Assuntos Estrangeiros lançou de recente, que é um portal que se chama italea.com, onde todas as pessoas que são interessadas em fazer uma viagem na Itália, especialmente ligada às próprias raízes, pode visitar, onde a gente tem informações sobre específicas comunidades de origem, sobre possíveis percursos, e também estão algumas iniciativas para favorir esse tipo de viagem com descontos, estão vantagem. Então eu aconselho a todos que são interessados de visitar esse sítio que se chama italea.com. E até para reforçar um pouco, né, essa questão do turismo de raízes, né, é muito interessante sair da rota das cidades mais conhecidas, explorar um pouco mais da cultura do país, né? Fazer uma rota um pouco diferente, né, do habitual. Exatamente, Giovanna. O turismo das raízes é importante porque é um turismo que vai conectar as pessoas com o seu território de origem, com a sua identidade. Então, isso não é ligado necessariamente às cidades turísticas mais famosas, mas pode ser ligado à comunidade de origem, onde ficam as tradições, a cultura, a culinária, tudo que é parte da própria identidade. É um modelo de turismo que a Itália quer muito desenvolver no futuro, especialmente com o Brasil. Olha, Benedetto, Giovanna, a minha descendência é árabe e africana, mas eu posso garantir que a Itália é um país maravilhoso de se conhecer, de visitar. Sou muito apaixonado pelas Dolomitas, ali no norte da Itália, uma região linda, maravilhosa. Agora, Giovanna, quais locais foram visitados durante a produção das reportagens e que lugares você conheceu para entender e explicar para os nossos ouvintes e telespectadores a importância da imigração italiana? Principalmente o norte, Fara. A gente contou com conhecimento também da embaixada, né, para nos ajudar, nos guiar nesse sentido, para a gente fazer um roteiro que fosse bem lógico e bem interessante, para contar um pouco de esporte, um pouco de comida, um pouco do turismo de raízes e também visitar lugares um pouco inusitados quando a gente fala de cidades pequenas. E isso traz muito a identidade dos italianos. É bastante interessante você ver que eles citam, inclusive, sobre a maneira de receber as pessoas, um tipo mais fechado, o outro tipo um pouco mais aberto, dependendo da região, você vê que vai mudando as características, né? Mas se eu pudesse citar algumas cidades aqui que nós conseguimos visitar e entender um pouco para trazer, né, essa noção para o nosso telespectador, foi Gênova, a região de Como, do Lago de Como, muito bonita, muito diferente, que nos rendeu excelentes imagens, Bérgamo, Mantua, Chiampo, foram 13 cidades, Bassano del Grappa, né? Cesar Maggiore, Belluno, Treviso. Então, assim, a gente praticamente fez
todo o norte da Itália, do oeste ao leste, justamente nessa direção, né? Por isso que eu estou relatando aqui para vocês. Mas essa importância ficou muito clara no norte da Itália, de onde saiu a grande parte dos imigrantes que vieram para o Brasil. Benedetto, como você percebe o fenômeno de brasileiros que inicialmente visitam a Itália como turistas e decidem ficar? Há muitos estímulos para estrangeiros permanecerem no território italiano? Acho que sim, tem muitos estímulos, que a coisa principal é que as nossas línguas, ao final, são muito parecidas. Então, o primeiro obstáculo é muito fácil de superar. Eu gosto pessoalmente muito do português, especialmente o português falado no Brasil. Não tive muita dificuldade a aprender, mas apesar disso, temos os dois povos são muito parecidos. Quando um brasileiro fica na Itália, ele vai encontrar o mesmo espírito, o espírito latino, que a gente se sente como se fosse em casa. E como eu estou, quando eu cheguei no Brasil, tenho a mesma sensação. Eu tenho certeza também que os brasileiros na Itália vão se sentir em casa. E já que você citou, né, Benedetto, que você vive no Brasil, percebeu muitas coisas parecidas, que você se sente em casa, você poderia destacar alguma área específica, né, que você consegue ver muito facilmente essas influências? Sim, com certeza, são muitas as áreas que eu encontrei nesse ano que estou ficando aqui em Brasil, de muitas vizinhanças entre os dois povos, entre os nossos hábitos. Mas quero destacar o setor artístico, porque muitas dos maiores artistas brasileiros, por exemplo, têm foram de descendência italiana. Em ocasião dos 150 anos da imigração italiana no Brasil, este ano, a embaixada organizou uma exibição muito importante, onde uma exibição artística que vai ser inaugurada do 26 de junho no Salão Negro do Congresso, aqui em Brasília. Essa exibição, que se chama Oltreoceano, vai a contar a história de todos os maiores pintores brasileiros, escultores brasileiros que tiveram influência italiana. Giovana, algo muito curioso é o uso do dialeto no país. Segundo a Unesco, são pelo menos 30, além de muitas variações. Isso te chamou a atenção nessa visita que você fez à Itália? Demais, Fara. Realmente é algo muito inesperado. Eu não fazia a menor ideia, já tinha ouvido falar, né, que existiam dialetos, mas não imaginei que fosse falado na rua com uma facilidade enorme de você perceber, né, ouvindo, que aquilo não é exatamente a língua italiana, mas que eles estão falando outra coisa. E ao longo da nossa jornada, né, visitando várias cidades, você percebe que numa mesma região, eu disse, né, a gente ficou praticamente todo o tempo no norte da Itália, norte, nordeste, né, da Itália, e a gente percebeu muito facilmente que em cada pedacinho, às vezes de uma cidade para outra, tem termos que uma usa, que a outra não usa, e tudo influência, né, da história deles, das batalhas, das guerras. Então, tem influências desde Áustria, Suíça, Portugal, é muito misturado e é muito interessante, culturalmente muito rica a Itália. Benedetto, esse intercâmbio cultural também acontece no âmbito administrativo, porque as cidades se tornam irmãs através de acordos diplomáticos, né? Uma maneira de trocar conhecimento e promover trocas em educação, saúde, cultura. Nesse ano, a cidade de Santos assinou um acordo com Gênova, cidade portuária, mas há muitas outras em diversos estados, não é isso? Sim, é verdade. São muitas as cidades que fez uma parceria de viagens entre a Itália e o Brasil. As mais recentes, você destacou a parceria entre Gênova e Santos, que foi muito simbólica. Muitos dos migrantes que vieram para o Brasil, quase todos, partiram de Gênova e chegaram em Santos. Então, essa particular parceria que você mencionou tem um valor simbólico muito alto para os dois países. Mas, em geral, esse fenômeno é um fenômeno que o nosso Ministério vai favorecer sempre, porque é uma forma de manter uma ligação bem específica, bem forte entre os territórios regionais, entre as pequenas comunidades. Benedetto,
Há mais projetos neste ano para a gente celebrar os 150 anos da imigração italiana no Brasil? Temos muitos, temos eventos de música, de arte também, históricos, conferências. A gente publica todas as informações sobre os eventos, convites, não somente a embaixada, mas também todos os consulados. Então, nós convidamos a nos seguir aí para ser sempre atualizados sobre os eventos da rede diplomática italiana no Brasil. Muito bem, nós chegamos ao fim dessa edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação do adido cultural da Embaixada da Itália, Benedetto Reitano. Obrigado, Benedetto. Obrigado a você. Agradeço também a presença de Giovana Risardo, repórter do Jornal da Record, que conduziu a produção dessa série especial sobre os 150 anos da imigração italiana. Valeu, Giovana. Eu que agradeço pelo bate-papo. Obrigado, Benedetto. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo, Isabela Santos e Yasmin Logrado. Sonoplastia de Diego Marcondes. Coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!